Madrugada é um dos movimentos culturais mais importantes da história do Amazonas e um dos mais significativos da região norte. Isso se deve principalmente à contribuição de seus autores e principalmente à qualidade literária das obras que foram produzidas ao longo de mais de 3 décadas. E eu não me refiro só à literatura, eu também falo aqui da pintura, da música, que foram campos em que muitos autores, muitos intelectuais e artistas vinculados ao clube se destacaram. Mas, indiscutivelmente, foi na literatura que o clube deixou o seu maior legado, a sua maior contribuição. E este ano em que completamos os 70 anos de história do clube, é possível fazer uma avaliação do que foi essa história e principalmente dos seus resultados. O clube foi fundado no dia 22 de novembro de 1954, na Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia. Foi ali que, numa madrugada, um grupo de jovens intelectuais, preocupado em criar um movimento de renovação para a cultura local, se reuniu e surgiu a ideia da criação de um movimento literário, de um movimento cultural. Alguns desses intelectuais, eles estudavam ou trabalhavam no Colégio Amazonense Dom Pedro Cimem. E naquela época era muito frequente as reuniões na Praça da Polícia, mais propriamente nas proximidades do Café do Pina, que era um local muito frequentado pelos jovens e um lugar onde aconteciam reuniões, debates, discussões e trocas de experiências entre esses jovens escritores, jovens intelectuais. O objetivo do clube estava muito ligado a uma ideia de mudança e de renovação. Na verdade, eles pretendiam construir uma nova arte, uma nova cultura na nossa terra. Uma cultura que estivesse, vamos dizer assim, vinculada a uma nova compreensão da nossa realidade. Uma arte que retratasse a Amazônia nas suas reais dimensões. Uma literatura que falasse da vida, do homem da Amazônia, na sua luta constante pela vida, desse conflito permanente amazônico, que é o conflito do homem com a natureza, nos seus diversos ciclos, das cheias, do período da seca. E eles pretendiam que essa arte retratasse, tanto, toda essa complexidade humana da Amazônia. Mas eles também desejavam fazer uma arte que rompesse com os padrões acadêmicos, tradicionais, uma arte que tivesse uma identificação com as conquistas modernistas, embora não se possa mais falar da Semana de Arte Moderna de uma forma imediata, embora o clube, de certo modo, expressasse os ideais da Semana de 22, os ideais de renovação, ideais de identificação com a realidade regional. Mas o contexto era outro, a realidade era outra. O país já vivia nessa época sob o período, vamos dizer assim, da geração de 45, em que havia uma preocupação muito grande com a linguagem, com o texto, com a construção, né, da palavra. Não era mais aquela preocupação modernista, da renovação e da expressão da realidade. Os autores da geração de 45 eram autores que se preocupavam com a forma, com a linguagem, com os processos de criação
literária, né? E isso é perceptível na obra também dos escritores do Madrugada. Tanto é assim que muitos autores escreveram poemas homenageando João Cabral, entre outros autores desse período, como é o caso de Murilo Mendes, como é o caso de Jorge de Lima, etc. A partir de 54, é possível identificar pelo menos três grandes momentos, ou três gerações de autores do Madrugada, né? A primeira geração foi a geração que esteve mais próxima ali daquele período de fundação, que tem como principal destaque o poeta Luiz Bacelar, que conquistou notoriedade em 59 com a conquista do Prêmio Olavo Bilac com seu livro Frauta de Barro. Mas em 56, 1956, o poeta Jorge Tufi publicou Varanda de Pássaros. E 2 anos depois, Farias de Carvalho publicou Pássaro de Cinza e, no mesmo contexto, o padre Eli Ruas publicou O Aparição do Clown. Esses autores foram autores significativos desse momento inicial de consolidação do clube. Logo depois, já na década de 60, foi o período em que se destacaram escritores como o poeta Elson Farias, que é um dos mais significativos da nossa literatura, Astrid Cabral, uma autora que publicou na década de 60 do século passado o seu belo livro Alameda, o contista Carlos Gomes, com seu livro Mundo, Mundo, Vasto Mundo. E esses autores foram muito significativos, né? Muito significativos porque eles representaram não só a continuidade, mas a confirmação do clube como um movimento estético que se firmava pela qualidade literária de seus autores e pelas obras expressivas que foram sendo produzidas no transcurso desse período. Mas nos anos 70 é possível verificar o surgimento daquilo que seria uma terceira geração da Madrugada. Uma geração com autores marcantes como Ernesto Penafort, Alcides Werck e Max Carpentier. Esses autores, de certo modo, eles vão reproduzir nas suas obras preocupações que já haviam aparecido anteriormente. A preocupação com a natureza, com a terra, a vertente telúrica que se percebe na poesia de Alcides Werck, as questões existenciais, as questões reflexivas que vão estar presentes na poesia de Ernesto Penafort, e a espiritualidade que aparece na década de 50 na poesia de Eli Ruas e que vai ser uma das principais marcas da poesia de Max Carpentier. Então, são 70 anos de história do Clube da Madrugada, com um legado significativo, não só em termos de quantidade, porque foram pelo menos 3 gerações de escritores, de contistas, de poetas, de romancistas que surgiram nesse recorte temporal. E o que se pode dizer sobre isso é que o Clube da Madrugada legou à literatura do Amazonas e à literatura brasileira autores e obras que dignificam a nossa produção literária. Autores que continuam vivos, continuam sendo estudados. Ainda temos hoje a presença de um escritor como Elson Farias, um dos mais produtivos da nossa literatura. Temos ainda a presença de Max Carpentier, que segue construindo a sua obra poética, principalmente, embora tenha escrito romances importantes na sua construção literária. E eu diria que o clube cumpriu o seu ciclo, mas mesmo assim continua influenciando, continua determinando a produção dos autores que vieram depois. A produção da geração pós-madrugada, nos anos 70 e 80, e mesmo a produção dos autores contemporâneos tem a marca
dos temas, das questões que foram, de alguma maneira, suscitadas pelos autores do Clube da Madrugada. Nesse sentido, o Clube da Madrugada é um movimento que continua merecendo, por parte dos leitores e da crítica, atenção, e pela sua importância, pelo seu significado, pela sua contribuição, eu acredito que o movimento continuará ainda por muito tempo sendo discutido e exercendo a sua influência positiva sobre as novas gerações de escritores do Amazonas.